Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estamos mais uma noite aqui no nosso canal do YouTube, passando para vocês o nosso curso, Semana do Acidente do Trabalho. Na aula passada, nós já vimos as regras, né? Quais são as espécies de acidente, quais são as regras de indenizações, e hoje nós daremos prosseguimento, né, às regras importantíssimas do acidente do trabalho, e vamos analisar as regras hoje, envolvendo a audiência trabalhista com relação ao acidente do trabalho e a sentença. E aí, no próximo encontro, na terceira e última aula, veremos as regras que envolvem os recursos trabalhistas e a execução trabalhista no acidente do trabalho. Tá? Não se esqueça, dê o seu like, ative aí o sininho e faça o seu comentário na nossa aula de hoje. É sempre bom o comentário para termos um feedback da aula, se você gostou da aula, do conteúdo, se você realmente aprendeu as regras aqui do curso. Beleza? Na aula passada nós terminamos a aula dizendo o quê? A defesa da reclamada, né? A reclamada se defende com relação ao acidente típico. Como é que a reclamada se defende? Então, nós vimos tese principal, culpa exclusiva da vítima. Vimos na aula passada. Né? Aplicação do artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal. Se a Constituição Federal diz que o empregador só vai pagar indenização para o empregado no caso de culpa ou dolo do empregador, o empregador não cometeu culpa, nem dolo no acidente. Foi culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva do empregado. E aí ele não receberia nada de indenização. Mas também teremos a tese subsidiária, culpa concorrente. Nós vimos isso ontem, tá? E aí muitos perguntam assim, professor, mas e na doença profissional? Na doença profissional, qual é a tese da defesa? A tese da defesa é que a doença não foi adquirida no emprego. O empregado não adquiriu essa doença no emprego, excelência. É uma doença degenerativa, é uma doença congênita, né, uma doença que ele já tinha desde nascença. Essa vai ser a tese. Que eu até coloquei no slide da aula passada, o último slide da aula. É o artigo 20, parágrafo 1º, da Lei 8.213 de 91. Ou você também vai alegar que caso seja reconhecido o nexo da doença com o trabalho, não existe redução da capacidade laborativa. Excelência, não existe incapacidade para o trabalho, então não preciso indenizar. Beleza? Tudo no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. E alguns alunos também me perguntam o seguinte, professor, e no caso de terceirização? Então, o empregado foi contratado por uma empresa para trabalhar dentro de outra empresa, né? A terceirização, que nós temos a empresa prestadora de serviços e a tomadora de serviços. E aí o acidente ocorreu nas dependências da tomadora, que não é o empregador. Então, como é que fica, professor, essa situação? Então, vamos lá, uma dica importantíssima, anotem aí. Artigo 942. Artigo 942 do Código Civil. Nas minhas petições iniciais eu coloco isso, na hipótese de terceirização. Terceirização. 942 do Código Civil. Porque se foi a tomadora de serviços que não deu o suporte necessário, né? Não cuidou do ambiente de trabalho, e o empregado adquiriu a doença lá, ou sofreu um acidente típico dentro das dependências da tomadora, eu entendo que a tomadora é solidariamente responsável, junto com a empresa, a prestadora, a principal, né, que é o empregador. Essa regra está no 942 do Código Civil. Porém, eu faço o pedido subsidiário. Caso Vossa Excelência entenda que não existe a responsabilidade solidária, então requer o reclamante, de forma sucessiva, a súmula 331 do TST, o inciso 4. Que a segunda reclamada, que é a tomadora, responde, então, subsidiariamente.
Então eu faço os dois pedidos para amarrar o juiz, entendeu? Se eu não ganhar um, eu ganho o outro. Aliás, não se esqueçam, tá? No descritivo aqui do vídeo, a partir de sexta-feira do nosso último encontro, você tem acesso ao nosso kit. Né? Você pode adquirir o nosso kit de acidente do trabalho. Com tudo isso que eu estou falando. Né? Modelo do meu escritório de petição inicial para vocês, várias petições, doença, acidente, típico, tá? As contestações, atas de audiência, sentenças, recursos, acórdãos do TRT, laudos periciais, manifestação de laudo, quesitos. O kit vem completo. Tá? O kit é importantíssimo para você que não atua, não é especialista na área, você acompanhar toda a sequência do processo pelo kit que nós montamos. Tá? Você tem um material gratuito, né, que eu disponibilizo, os slides do nosso encontro, mas para esse curso nós temos o kit Acidente do Trabalho do professor Marco. Tá? O kit foi preparado com muito carinho, para realmente você ter conhecimento na área do acidente do trabalho. Beleza? Então vamos lá, aula de hoje. A aula de hoje, o tema vai ser a audiência trabalhista e a sentença do juiz. Primeira coisa que nós temos que conhecer, né, as regras para uma audiência trabalhista. Qual é a responsabilidade do empregador no acidente do trabalho? Que nós não falamos ontem que a condenação nas indenizações é pela responsabilidade civil do empregador. O reclamante vai postular as indenizações que nós vimos ontem. Nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos que se o reclamante está com sequelas do acidente do trabalho, ele vai postular as indenizações. Quais são as indenizações? Estão lembrados da aula passada? Danos materiais, que é o dano emergente, lucros cessantes e a pensão mensal vitalícia. E os danos extrapatrimoniais, que é o dano moral e o dano estético. E o reclamante postula as indenizações, alegando que a sequela do acidente foi por responsabilidade civil do empregador. Então vamos lá. Para a audiência trabalhista, porque na petição inicial nós já detalhamos os dois, que eu vou explicar agora. Para a audiência nós vamos ter que confirmar isso agora. O que nós teremos que confirmar? Olha só, o primeiro slide que eu preparei para vocês aqui é justamente isso. Qual é o tipo de responsabilidade civil do empregador no acidente do trabalho? Porque nós temos duas situações aqui, ó. A responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. E são diferentes. Aqui, ó, responsabilidade subjetiva é diferente de responsabilidade objetiva. Então, qual seria a regra no nosso processo? No processo do seu cliente? Você atuando pelo reclamante ou você atuando pela reclamada? Regra geral, você vai ter que saber isso, que regra geral, a responsabilidade civil do empregador é subjetiva. Subjetiva. Essa é a regra geral. E o que é responsabilidade subjetiva? O juiz só poderia condenar a reclamada a pagar as indenizações se ficar comprovada a culpa ou dolo do empregador. Culpa ou dolo do empregador no acidente. Então, só se ficar comprovado que o empregador teve culpa no acidente. Negligência, imperícia, imprudência. Ou no caso de dolo, né? Dolo é difícil, né? Dolo quer dizer que foi de propósito, né? Empresa de propósito armou o cenário para o acidente. Então é muito mais fácil a regra da culpa, né? O mais comum, né? A culpa. A empresa não cuidou do ambiente de trabalho. Não deu os equipamentos necessários, os EPIs necessários, e aí acarretou o acidente.
A máquina não era moderna, era uma máquina antiga, que não tinha dispositivo de segurança, por isso que teve amputação do dedo, amputação da mão. Culpa da empresa. Porque se ela tivesse fornecido uma máquina moderna, com dispositivo de segurança, o acidente não teria acontecido. Se ela tivesse fornecido os EPIs adequados, o reclamante não iria adquirir a doença profissional, no caso de acidente por doença. Estão entendendo o raciocínio? Então, a regra geral é essa, amiguinhos. O empregador será condenado a pagar as indenizações no caso de culpa ou dolo. E é por isso que eu falei para vocês que, na defesa, o que a reclamada alega na contestação? Que ela não teve nem culpa nem dolo. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. Beleza? E volta para o slide aqui, ó. Responsabilidade subjetiva está prevista no artigo 7º, 28 da Constituição Federal e os artigos 186 e 927 caput do Código Civil, que é a regra da culpa ou dolo. E o que é a responsabilidade objetiva? Essa já é uma exceção, tá? Não é a regra geral, é exceção. Em algumas ações trabalhistas, o juiz vai aplicar na sentença, o tribunal vai aplicar no acórdão a responsabilidade objetiva do empregador. Vai condenar a empresa por responsabilidade objetiva. O que significa a responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade que independe de culpa do empregador. Se o empregado se acidentou na empresa, ficou com sequelas, a empresa tem que indenizar, independentemente de culpa. Então, aqui, ó, na objetiva, terá que indenizar, independentemente de culpa. Se o empregado se acidentou nas dependências da empresa, adquiriu a doença lá, tem sequelas desse acidente? Empregador, pague a conta. Ah, mas excelência, eu não tive culpa. Não depende de culpa na responsabilidade objetiva. Você é obrigado a indenizar. Mas, professor, quando que isso acontece na nossa ação de acidente de trabalho? Vou explicar. Mas primeiro vem no slide aqui, a regra está no artigo 927, ó, parágrafo único do Código Civil. Eu vou explicar, tá? Passo a passo. Mas já estou te mostrando onde que se encontra a regra da responsabilidade objetiva do empregador. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. E agora vamos passo a passo. Vamos explicar direitinho isso aqui para vocês. Olha só, vem comigo aqui, ó, slide. Artigo 7º, inciso 28, responsabilidade subjetiva. Olha lá, o empregador terá que indenizar o empregado quando incorrer em dolo ou culpa ou dolo, olha lá. Em vermelho aqui no slide para vocês, ó. Então, o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 28, ele é bem claro. No acidente do trabalho, o empregador terá que pagar as indenizações para o empregado somente se tivermos dolo ou culpa do empregador. E prosseguindo, Código Civil, que eu falei para vocês, olha lá. Olha o slide aqui. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o caput do 927, já vem no caput aqui, ó. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Mas, professor, como que eu sei que o artigo 186 e 927 caput apontam a responsabilidade subjetiva do empregador? Culpa ou dolo? Volta comigo no caput aqui, ó, do artigo 186. Olha aqui o artigo 186.
negligência ou imprudência. Então, se por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, eu causar dano a alguém, eu tenho que reparar o dano. Então, a própria lei está dizendo, negligência, imprudência, que são modalidades de culpa. Culpa. Então, tem que ter a culpa do empregador para que ele seja condenado a pagar as indenizações. Então, mais uma vez, eu mostro para vocês que a regra geral é que o juiz só pode condenar a reclamada, o empregador, na sentença, a pagar as indenizações do acidente do trabalho, se ficar comprovado nos autos. Se ficar comprovado nos autos, culpa ou dolo do empregador. Mas, professor, o senhor não falou que tem uma exceção? A responsabilidade objetiva? O que é essa responsabilidade objetiva aí, professor? Quando que nós teremos isso nos nossos processos? Então, vamos lá, amiguinhos. Vamos lá. Vem comigo aqui, ó, no slide. Responsabilidade objetiva agora. Parágrafo único do artigo 927. Olha o caput. O caput diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, terá que reparar o dano. Mas olha o parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Olha lá, ó. Independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil diz que se o empregado, vamos trazer para a área trabalhista, né? A aplicação dele na área trabalhista, no acidente do trabalho. Se o empregado sofreu o acidente do trabalho e ele trabalhava em atividade de risco, atividade de risco. Então, ele exerce uma atividade na empresa que é de risco. Ou seja, o acidente já estava de forma iminente para acontecer. A qualquer momento, a empresa já sabe que o acidente pode acontecer. Que o empregado trabalha numa área de risco. Se acontecer o acidente e o empregado ficar com sequelas, o parágrafo único diz que é dever do empregador indenizar, independentemente de culpa. Então, o empregado não vai precisar comprovar que teve culpa da empresa. Nem precisa provar a culpa. Responsabilidade é que é objetiva. E a jurisprudência dos TRTs e a jurisprudência do TST já está direcionando nesse sentido, né? A jurisprudência já está direcionada nesse sentido. Se for atividade de risco, o empregador tem o dever de indenizar. Qual o exemplo clássico que eu dou para vocês? De atividade de risco, que se o empregado sofreu um acidente, a empresa é obrigada a indenizar. As atividades do artigo 193 da CLT. É o exemplo. As atividades do artigo 193 da CLT. Esse é o exemplo clássico que eu dou para vocês. Vocês conhecem o artigo 193 da CLT? É o artigo que fala sobre o adicional de periculosidade. Ou seja, o empregado trabalha num ambiente de perigo à vida. Perigo à vida. Perigo à vida. Aí, ó, atividade de risco. Atividade de risco, perigo à vida. Tanto que no olerite dele vem o adicional de periculosidade. Né? O empregado recebe o adicional de periculosidade, 30%. Regra geral do seu salário base. Então, ele está trabalhando num ambiente de perigo à vida. Estão lembrados quais são as atividades de perigo à vida?
do artigo 193 da CLT, seu trabalho exposto a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, seu trabalho com segurança pessoal ou patrimonial e seu trabalho com motocicleta. Artigo 193 da CLT. Então, se eu trabalho com inflamáveis, explosivos, se eu trabalho com energia elétrica, se eu trabalho como segurança patrimonial, se eu trabalho usando motocicleta, se eu me acidentar e ficar com sequelas, o empregador é obrigado a indenizar. Aí não adianta a empresa falar na contestação, mas excelência, a culpa é exclusiva da vítima, eu não tive culpa. Aqui existe a obrigação de indenizar, amigão. Sua responsabilidade aqui é objetiva. Porque você já colocou o empregado para trabalhar numa atividade de risco, já sabendo que o acidente pode acontecer a qualquer momento. Você já sabe que aquela atividade, o acidente, pode acontecer em qualquer momento. Mesmo você fornecendo EPIs, tudo. O acidente é iminente. Que ele recebe o adicional de periculosidade. Entenderam, então, a diferença, amiguinhos? Mas eu ainda aconselho, tá? Que nem eu faço nas minhas ações. Como a jurisprudência do TST ainda não é pacífica, não existe súmula sobre isso ainda, nem OJ do TST. Mas já é direcionada a jurisprudência nesse sentido. Então, a dica que eu dou para vocês, nas petições iniciais, trabalhamos com as duas teses. Na minha petição inicial, eu trabalho com as duas teses. Com a responsabilidade objetiva e subjetiva. Ó, juiz, eu entendo que é objetiva, que o reclamante era eletricitário, trabalhava com energia elétrica, sofreu acidente, queimaduras, sofreu queimaduras pelo corpo. Ó, excelência, a responsabilidade é objetiva, hein? Atividade de risco, energia elétrica, artigo 193 da CLT. Então, a empresa é obrigada a indenizar meu cliente, excelência. Só que agora vamos lá. Excelência, caso você entenda que a responsabilidade é subjetiva, por causa do artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil, então vamos lá, excelência. A reclamada também tem que ser condenada. Também. Porque ela teve culpa. Ela não forneceu os EPIs adequados para o reclamante, ela não cuidou do ambiente de trabalho. Então teremos que condenar a reclamada de qualquer forma, excelência. Aplicando a responsabilidade objetiva ou a subjetiva. É isso que eu faço na minha petição inicial, gente. E é isso que eu vou trazer para a audiência. Na audiência eu vou mostrar para o juiz que houve também a culpa da empresa. Tem que aplicar a responsabilidade objetiva. Mas se quiser aplicar a subjetiva, a reclamada também tem que ser condenada. Por isso que eu falo para vocês, a minha petição inicial, tá? Estou dando para vocês a minha petição inicial, a petição do meu escritório, para vocês. Para você não correr o risco de fazer o quê? Causa de pedir e pedido errado. Às vezes perder o processo por uma falha processual. Então no kit eu estou colocando para vocês a minha petição. A petição que eu uso nos processos dos meus clientes. Beleza? Tranquilos? Então entenderam a diferença, né? De responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Perfeito? Prosseguindo. Qual será o valor? Agora nós vamos entrar num assunto importantíssimo da aula. Qual será o valor do dano moral e do dano estético nas ações de acidente do trabalho? Qual será o valor? Como é que o reclamante tem que ser recompensado? Pelo dano moral e pelo dano estético. Então vamos lá, volta comigo aqui, ó. As indenizações. Indenizações 1, danos patrimoniais. 2, danos extrapatrimoniais. Danos extrapatrimoniais.
Então, danos patrimoniais, nós vimos, né? Dano emergente, lucros cessantes e a pensão. E os danos extrapatrimoniais? Dano moral. E o dano estético. Então vamos lá. A discussão da nossa aula agora, do nosso processo, é justamente aqui, ó. Volta no slide comigo aqui, ó. Qual é o valor? Qual será o valor do dano moral e do dano estético na ação de acidente do trabalho? Então, como é que o juiz, como é que o reclamante na petição inicial, como é que o juiz vai apurar na sentença o valor desse dano moral, o valor desse dano estético, no caso dos danos extrapatrimoniais? Então, se ficar comprovada a sequela do empregado e o juiz vai condenar a empresa a pagar essa indenização, como que nós saberemos o valor? Ah, professor, eu coloco lá o valor de 1 milhão. Calma, amiguinhos, essa não é a regra correta. Por isso que eu falo, você tem que saber montar sua petição inicial no acidente do trabalho. Porque nós temos regras adequadas para o juiz verificar. Quando você faz uma petição inicial perfeita, o juiz verifica que você é um advogado bom, que você conhece as regras. Agora, quando o juiz vê que você coloca valor aleatório, o juiz vai falar, esse daí não manja nada. Esse advogado, essa advogada, não são especialistas em acidente do trabalho. Não são especialistas. Não está mostrando para mim a regra para que eu apure esse dano moral, que eu apure esse dano estético, o valor econômico. Então vamos lá, ensinando para vocês o melhor caminho, que é o caminho que eu uso nas minhas petições. Primeira coisa, nós temos que saber a extensão do dano. Isso está no Código Civil, artigo 944. Vem no slide comigo aqui, ó. Artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. E aí o parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Que nós vimos lá a culpa concorrente, né? Mas para decidir o valor do dano moral, do dano estético, o juiz precisa saber a extensão do dano. E o advogado na petição inicial também já tem que mostrar para o juiz qual seria a extensão do dano, no entendimento do reclamante. E aí no processo, na audiência, o juiz vai ter que designar o quê? Para sabermos a extensão do dano. O juiz tem que designar a perícia médica. Então, se você advoga para reclamante, você já sabe. Você já está sabendo hoje que na audiência, se não tivermos acordo, a empresa vai apresentar a defesa, você tem que requerer a perícia. Aliás, na minha petição inicial, já coloco lá no tópico. Indenização por dano moral, aplicação do artigo 5º, 5 e 10 da Constituição Federal, aplicação do artigo 223C da CLT, realização de perícia médica. Eu já estou requerendo a perícia médica, excelência. Vai ter que fazer a perícia para sabermos a extensão do dano. Então vem comigo aqui, ó. Vou apagar a luz aqui, que agora nós vamos abrir o tópico da extensão do dano. Para descobrirmos o valor do dano moral, o valor do dano estético. Então vamos lá. Dano moral e dano estético.
extensão do dano. Temos que saber a extensão do dano. Então, olha só. Você tem que saber, no seu processo, se esse dano moral, se esse dano estético é de natureza leve, ou de natureza média, ou de natureza grave, ou de natureza gravíssima. Que são as extensões do dano, né? O juiz na sentença, se ele vai condenar a reclamada, ele vai ter que falar, ó, o dano aqui é leve, o dano é médio, o dano é grave, o dano é gravíssimo. A extensão do dano. Que nós apuraríamos com a perícia médica. Realização da perícia. Realização da perícia médica. Aí o próprio perito mostra para o juiz na perícia essa extensão do dano. Para sabermos, né? Se o dano é leve, se o dano é médio, se o dano é grave, ou se o dano é gravíssimo. A extensão do dano. Para depois apurarmos o que? O valor. O valor. Qual vai ser o valor do dano moral? O valor do dano estético. Pela extensão do dano. Se o dano é leve, o valor é 1. Se o dano é médio, o valor é outro. Se o dano é grave, o valor é outro. Se o dano é gravíssimo, é outro. Estão entendendo o raciocínio, amiguinhos? Mas na petição inicial, o reclamante já tem que dar uma orientação para o juiz. Até porque o pedido tem que ser o quê? Tem que ter a indicação do seu valor. Você já tem que colocar na petição inicial o valor que você considera para o dano moral, para o dano estético. Então o próprio reclamante já vai colocar na petição inicial, ó, excelência, eu entendo que o dano é leve, então eu estou pedindo tanto. Ó. Esse é o valor do pedido, no dano moral, no dano estético. São 2 pedidos, né? Dano moral é um pedido, dano estético é outro pedido. Ó, excelência, eu entendo que o dano é médio, que o dano moral é médio, que o dano estético é médio. Ó, excelência, eu já estou achando agora aqui, ó, no caso do meu cliente, que o dano é grave. O dano moral é grave e o dano estético é grave. Ou até mesmo, excelência, eu entendo que no caso aqui do meu reclamante, do meu cliente, o dano é gravíssimo. O dano é gravíssimo. Beleza? Então você já vai ter que mencionar na petição inicial. Aí vamos ver o que o juiz depois vai entender na hora da sentença, de acordo com o laudo do perito. A perícia médica, que vai apontar para o juiz a redução aqui, ó, da capacidade laborativa com a extensão do dano. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Se o empregado nesse acidente sofreu a amputação da falange distal aqui, ó, da falange do polegar direito, a pontinha do dedo. Isso reduz a capacidade laborativa do empregado? Eu entendo que sim. Poder de pinça, né? O empregado perde o poder de pinça, perdendo a falange aqui, ó, distal do polegar direito. Reduziu a capacidade, agora demanda de um maior esforço físico, né, para pegar equipamentos, manusear máquinas, ferramentas, porque ele perdeu o poder de pinça. Mas a pontinha do dedo aqui, ó, falange distal, eu entendo que o dano moral e o dano estético terão natureza leve.
Então seria um dano moral leve, um dano estético leve. Agora, e se ele perdeu? Se ele perdeu nesse acidente, o polegar inteiro agora, o dedo inteiro. Ou 2 dedos, não foi só o polegar, 2. Então agora eu já vou mostrar para o juiz que no entendimento do reclamante, o dano é médio. Agora é médio. Agora piorou a situação do reclamante. Para exercer a função que ele exercia, não dá mais. Perdeu o dedo inteiro aqui, ó, não dá mais para exercer aquela função que ele exercia antes. Exemplo, operador de máquinas. Não dá mais para operar máquina. O cara perdeu o dedo inteiro. Se tivesse perdido só a pontinha do dedo, daria ainda até para voltar a trabalhar na mesma função. Então eu já classificaria como médio. Mas se no acidente ele perdeu a mão? Perdeu a mão inteira na prensa. Ah, excelência, agora já é grave, hein? Dano moral grave e dano estético grave. E na minha opinião, tá? Na minha opinião, o gravíssimo, pelas regras da nova CLT, 223G, parágrafo 1º, na minha humilde opinião, o gravíssimo seria a morte do empregado. O empregado morreu no acidente. Aí o espólio, né, os herdeiros, postulariam um dano moral gravíssimo, pela morte do empregado. Aí os herdeiros entram com a ação, né, o espólio, pedindo um dano moral para o espólio, para a família, para os herdeiros. Um dano moral gravíssimo, pela morte do ente querido, no acidente do trabalho. Estão entendendo o raciocínio? Outro exemplo, queimaduras. O empregado sofreu um acidente de trabalho, queimaduras. A queimadura foi só aqui, ó, na ponta da mão. O eletricista de manutenção lá, estava lá atuando na cabine primária, de energia elétrica, de alta potência, e aí deu lá um curto, uma explosão na cabine primária, queimou a mão. Queimou a mão? Vamos considerar como dano leve. Ah, queimou a mão e os braços. Opa, agora já vamos para o dano moral médio, dano estético médio. Ah, professor, mas a queimadura foi na mão, no braço e no rosto. Aí já dá para ir também para o grave, hein? Grave. Então vocês estão entendendo a dosagem da extensão do dano? Que o reclamante tem que mencionar isso na petição inicial. Reclamada na contestação vai rebater isso. Para a reclamada, ela sempre vai alegar o quê na contestação? Caso Vossa Excelência entenda que a reclamada deve ser condenada na indenização, na remota hipótese de procedência, o dano é leve, hein, Excelência? É leve. E a reclamada vai falar, culpa concorrente, tem que reduzir o valor da indenização caso ele ganhe. Culpa concorrente. 945, nós vimos, né, na aula passada, 945 do Código Civil. Se foi culpa concorrente, o valor da indenização tem que ser reduzido. Perfeito? Então volta comigo aqui, ó, vamos no slide. Expliquei para vocês a extensão do dano, que tem que ser através da perícia médica. E agora vamos lá. Nova CLT. Artigo 223, olha lá, ó, letra G, parágrafo 1º. A CLT ela é bem clara no parágrafo 1º do artigo 223G. Se o juiz julgar procedente o pedido, na hora da sentença, o juiz julga procedente o pedido de indenização a ser paga para o empregado. Então, aí o juiz, na sentença, tem que condenar a reclamada de acordo com a extensão do dano. Então, agora eu vou apagar a luz aqui e vamos montar o parágrafo 1º aqui, ó, do 223G da CLT.
Como é que o juiz, na sentença, condenaria a reclamada? De acordo com a CLT, hein, gente? Estou explicando a regra da nova CLT, primeiro. Depois eu vou dar outras explicações aí para vocês. Então, na sentença, o juiz vai julgar procedência do dano moral. E se tivermos dano estético, procedência do dano estético. Deixa eu dar mais uma dica para vocês aqui antes da explicação. Não se esqueça, você advogando pelo reclamante, se temos o dano estético, que nem eu falei, amputação da ponta do dedo, amputação de mais de um dedo, amputação da mão, ou no caso de queimaduras, queimadura na mão, queimadura no braço, no rosto. No caso de doença profissional, o empregado tendinite, bursite, ou às vezes problema na coluna, né? De tanto carregar peso na empresa, pela atividade que ele exercia, carregar peso, teve problema na coluna, escoliose lombar, distal. Aí tem que fazer cirurgia. Então já pensou se o cliente tem que fazer cirurgia? Está com sequelas da doença. Redução da capacidade laborativa. Então tem dano estético se fez a cirurgia. Cicatrizes. A cirurgia deixa cicatriz. Essa pessoa fica numa situação vexatória, né, constrangedora, com uma cicatriz para ir na praia, para ir na piscina. Não sei se vocês percebem, mas às vezes na praia, ou na piscina, no clube, pessoas que não tiram a camisa. Entra na praia, entra na piscina de camiseta. Que a pessoa fica constrangida, às vezes, de tirar a roupa e ficar, mostrar a cicatriz que ela tem. Para os outros, para os terceiros. Então a cicatriz é um dano estético também. Então é a dica que eu dou para você. Você tem que fazer isso no seu processo. Tirar fotografias e anexar no processo. Então o cliente perdeu a ponta do dedo, perdeu o dedo inteiro, mais de um dedo, perdeu a mão, fotografia. No escritório eu tiro fotografia do cliente e junto no processo. Para justificar o que eu falei para vocês, a extensão do dano. Ó, juiz, eu entendo que aqui o dano é leve, ó a fotografia aqui, ó o prejuízo. Ó, o dano é médio, olha aqui a fotografia. O dano é grave, olha aqui a fotografia. Então, tem que juntar fotografias, mostrando o dano estético. Então, no escritório, eu já aviso o cliente, ó, vamos ter que tirar fotografias, tá? Coloca a sua mão aqui, aí põe a mão da pessoa na folha branca, né? Que na folha branca fica mais visível a fotografia, e tira as fotografias, para juntar no processo. Ah, doutor, eu fiz a cirurgia aqui na coluna. Então, vamos lá, cliente. Tem que agora tirar a camisa aqui no escritório. Eu vou ter que tirar fotografias. Para mostrar a cicatriz que você tem. Para o juiz, para o perito. No processo. Queimaduras. Ah, queimadura no braço. Tira a camiseta. Tira a camisa. Tem que tirar fotografias para mostrar que você está com sequelas das queimaduras. No braço, no pescoço. No abdômen, no peito. Então, temos que juntar as fotografias, não esqueçam disso. Para apurarmos a extensão do dano. E aí volta aqui. Se na sentença o juiz vai julgar procedente, o dano moral, o dano estético, olha lá, volta comigo no slide. O juiz vai condenar a indenização a ser paga de acordo com os seguintes parâmetros. Inciso 1. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do empregado. Então, se o juiz na sentença entender que o dano moral é leve, que o dano estético é leve, qual seria o valor da indenização? Valor de até 3 vezes o último salário do empregado.
Se for leve, o juiz condena a reclamada no valor de até 3 vezes. O último salário, a lei fala salário, não fala remuneração. Salário contratual, salário base. Volta no slide aqui. E se a natureza for média? E se o juiz entender que o dano moral agora é médio? Que o dano estético é médio? Qual seria o valor da indenização? Qual vai ser o valor do dano moral? Qual vai ser o valor do dano estético? Uma indenização para cada um, né? O dano moral, uma indenização, dano estético, outra indenização. Volta no slide comigo aqui, ó. Então agora a natureza média, a indenização tem que ser até 5 vezes o último salário do empregado. Então vem no slide, vem aqui comigo, desculpa, na lousa. Vem na lousa. Se o dano leve é até 3 vezes o salário, então o dano médio é maior que 3, valor maior que 3, até 5 vezes o último salário do empregado. Então, se o dano é médio, o valor da indenização do dano moral, o valor da indenização do dano estético, teria que ser maior que 3, até 5 vezes o último salário do empregado. Volta no slide, agora vamos lá para o inciso 3. E se a ofensa for de natureza grave? Então agora o valor do dano moral, valor do dano estético, tem que ser maior que 5, até 20 vezes. Até 20 vezes o último salário do empregado. Natureza grave. Natureza grave. Agora, se a natureza é gravíssima, olha lá, vai no slide comigo aqui, ó, inciso 4. Inciso 4. Gravíssima. A natureza. Então, agora o valor da indenização tem que ser maior que 20 até 50 vezes o último salário do empregado. Então, esses são os parâmetros que a CLT trouxe para o juiz, na hora da sentença, condenar a reclamada a pagar a indenização pelo dano extrapatrimonial. Qual é o dano extrapatrimonial? O dano moral e o dano estético. Então, a CLT, a reforma trabalhista, trouxe isso para a Justiça do Trabalho. Trouxe essas regras do artigo 223, letra G, parágrafo 1º. Então, na petição inicial, eu já mostro isso para o juiz, para colocar o valor da indenização. Então, vamos dar um exemplo. Se o salário do meu cliente é de R$3.000, se eu entendo que o dano é leve, eu vou colocar no pedido o valor de R$9.000, que leve é até 3 vezes o último salário. Se o salário dele é 3.000, fala, excelência, entende o reclamante que a indenização por dano moral tem que ser de R$9.000. Entende o reclamante que o dano estético tem que ser de R$9.000. É leve. Agora, se é médio, eu já vou pedir a condenação de 5 vezes o salário, R$15.000. 15.000, excelência. De dano moral, 15.000 de dano estético, porque o salário dele é 3.000. Se o dano é grave, ó, excelência, dano grave, hein? Então o dano moral tem que ser de até 20 vezes, eu quero o valor máximo, 20 vezes. 20 vezes o salário dele, R$60.000. R$60.000 de dano moral. R$60.000 de dano estético. No caso de morte, que eu falei, morte, morreu o empregado, o espólio entrou com a ação, 50 vezes o salário dele. Essa é a regra da CLT. E eu sempre coloco na petição, excelência, no mínimo, tá? Entendo que no mínimo o valor é esse.
Mas caso Vossa Excelência entender que a natureza seja maior que isso, pode condenar o valor maior, Excelência. Fica a seu critério. Que aí eu estou dando autorização para o juiz, se ele quiser, condenar num valor maior. Aí a sentença não seria extra petita. Eu estou dando para o juiz, estou dando a regra que no mínimo, o reclamante entende que no mínimo a natureza é leve. Mas caso Vossa Excelência entender que a extensão do dano é maior que o leve, pode condenar no valor superior, Excelência. Na minha petição eu faço dessa forma. Beleza? Entenderam? Então eu mostrei para vocês aqui pela nossa CLT, quais seriam os valores do dano moral e do dano estético. Beleza? Vamos fazer um cafezinho rapidinho. O professor Marco daqui a pouco está de volta. E não se esqueça aí, dê o seu like, ative o sininho, faça o seu comentário na nossa aula de hoje. Até daqui a pouco, amiguinhos.
Então vamos lá, amiguinhos, retomando aqui a nossa aula de acidente do trabalho, regras de audiência e sentença. Então nós vimos antes do café que o juiz tem os parâmetros, né, para condenar a reclamada na indenização por dano moral, na condenação por dano estético. Professor, sempre o valor será o mesmo? Dano moral é leve, então o dano estético também é leve? Normalmente sim, né, gente? Normalmente a extensão do dano será a mesma para o dano moral, para o dano estético, mas cada processo é um processo. Às vezes o seu cliente pode ter um dano estético leve e um dano moral médio. Que às vezes ele tem abalo até psicológico pelo dano estético. Beleza? Normalmente, se o dano moral é leve, o dano estético também é leve. Se o dano moral é médio, o dano estético também é médio. Mas pode acontecer de você, na petição inicial, mostrar para o juiz que às vezes o dano moral é uma natureza e o dano estético é outra natureza. Isso pode acontecer. E a perícia também apontar isso para o juiz. Beleza? Sobre a extensão do dano. Vem comigo aqui, mostrei para vocês a regra da nova CLT. E não se esqueçam, dê o seu like no meu canal do YouTube, ative aí o sininho e faça o seu comentário sobre a aula de hoje. Seu comentário é importantíssimo para mim, para termos o feedback da nossa aula. E retomando, né, não se esqueçam do material, kit. Tá? Eu coloquei também nesse kit vários julgados, várias decisões dos tribunais, tá? TRTs de todo o Brasil, mostrando, tá? Todos os acórdãos envolvendo acidente do trabalho e todas as modalidades de acidentes, viu? Tem até modalidade de acidente do trabalho, empregado que cai do cavalo na área rural. Empregado rural caiu do cavalo, ficou com sequelas lá. A decisão no processo. O que o tribunal entendeu sobre aquele caso. Então tem várias decisões para vocês se divertirem sobre acidente do trabalho. Retomando aqui, e aí no descritivo aqui do vídeo, você consegue o acesso, tá? A partir do nosso próximo encontro, terminando o curso, você já pode ter acesso ao nosso material, ao kit acidente do trabalho. Vem comigo no slide. Olha o problema que nós temos aqui, em andamento. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. A primeira, né, que foi ajuizada, que foi proposta. A ADI 6050, que está lá no STF. Relator, ministro Gilmar Mendes. E quem é o autor, o requerente da ação? A ANAMATRA. Associação, né, Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Então, existe o entendimento de que esse artigo da CLT é inconstitucional. Por quê? Porque ele viola o direito de igualdade. Ele viola o direito de igualdade. Fixando o dano moral, o dano estético, pelo salário do empregado. Pelo salário do empregado. Então, seria inconstitucional. Ou seja, se você ganha pouco, azar o seu, a indenização é pequena. Agora, se o seu salário é alto, parabéns. Parabéns, a indenização será alta. Então, existe um entendimento, foi proposta a ADI no STF, questionando a inconstitucionalidade desse artigo. Tá? Então, vamos aguardar, né, os próximos andamentos, se o STF vai declarar inconstitucional ou não. Tá? Mas também existe a ideia, isso eu falo para os alunos, tá? Se o salário do seu cliente é pequeno, salário baixo, exemplo, R$1.000, aí eu entendo que você na sua própria petição inicial, você poderia arguir a inconstitucionalidade já do artigo 223G e pedir a aplicação do Código Civil. Que aí como é que seria a extensão do dano pelo Código Civil? O valor da indenização? Capacidade econômica do réu. Capacidade econômica do réu. E o não enriquecimento sem causa do autor. Não seria essa tabelinha, porque a CLT tabelou o valor do dano moral, do dano estético. Por isso que estão arguindo a inconstitucionalidade no STF. Vamos dar um exemplo, Brumadinho. Em Brumadinho, desabou lá, né?
a barragem e empregados morreram soterrados na barragem de Brumadinho. Aí você pega um empregado que era um servente, auxiliar de limpeza, salário de R$1.000. Então a família, os herdeiros estão postulando 50 vezes o valor do salário. R$1.000, 50 mil seria a indenização, pela morte do empregado. Agora, e se quem morreu lá no acidente, soterrado, foi um engenheiro, que também estava lá trabalhando, acidente do trabalho. Um engenheiro com salário de R$20.000. O fato é o mesmo, a morte do empregado lá em Brumadinho. Então, o servente, o limpador lá, o faxineiro, 50 vezes R$1.000. Agora, o engenheiro, 50 vezes 20 mil, que era o salário dele. Aí a indenização vai ser de R$1 milhão. Então, vocês estão entendendo a desproporção? Por isso que estão arguindo a inconstitucionalidade desse artigo. Não pode ser tabelado. Quem ganha pouco, a indenização é pequena. Quem ganha muito, a indenização é alta. Cadê o direito de igualdade? Da Constituição Federal, do artigo 5º caput. Tem que tratarmos o que ganha pouco e o que ganha muito de forma igual, não de forma desigual. Como é que teríamos a indenização de forma igual? Capacidade econômica do réu. Se o réu tem a capacidade econômica alta, ele tem que ser punido de uma forma alta no bolso dele, para o caráter pedagógico, né? Temos o caráter pedagógico da punição, para que nunca mais aconteça, nem com quem ganha pouco, nem com quem ganha muito. Então, estou dando esse raciocínio para vocês, tá? Normalmente, a gente usa a CLT mesmo. Agora, se o salário do seu cliente é um salário pequeno, você pode já na petição inicial falar para o juiz, eu não quero a aplicação desse artigo da CLT, excelência, porque ele é inconstitucional. Aí você já alega, vem no slide comigo, você já alega a ADI na própria petição inicial, falando que ele é inconstitucional, então você quer a regra do Código Civil, as regras da justiça comum, para condenar a reclamada. Capacidade econômica do réu, caráter pedagógico da punição. Beleza? Prosseguindo. Qual será agora o valor da pensão vitalícia nas ações de acidente do trabalho? Essa também é uma situação importantíssima nos processos de acidente do trabalho. E agora você percebeu no slide, volta no slide aqui, ó, que agora tem uma sacola de dinheiro aí, né? No desenho. Porque dependendo da ação, o reclamante vai ganhar muito dinheiro. Nós temos ações milionárias no acidente do trabalho, por causa da pensão mensal vitalícia, que é o que nós vamos ensinar agora para vocês aqui. Como é que nós vamos fixar o valor da pensão? Porque nós vimos que a pensão é um dano material, é um dano patrimonial, né? Pagamento da pensão mensal vitalícia. Pensão mensal vitalícia. Por que que nós falamos que a pensão mensal é vitalícia? Porque eu já falei na aula passada. No acidente do trabalho, as sequelas que o empregado sofre são sequelas vitalícias, né? Se você perdeu a mão no acidente, perdeu o dedo, se você adquiriu uma doença profissional, é uma doença que não tem cura. O acidente típico, amputação da mão, amputação do dedo, queimaduras no corpo, são sequelas vitalícias. Você vai sofrer com essa sequela até o final da sua vida. Então nós vamos pedir a pensão mensal vitalícia para o reclamante. Então que a reclamada pague uma pensão, valor de uma pensão, até o final da vida. Até a morte, né? Até a data do óbito do reclamante. Valor de pensão até a data do óbito. E como é que nós calculamos isso? A gente não sabe o dia que o reclamante vai morrer. Como é que você sabe o dia que ele vai morrer? Para pedir a pensão mensal vitalícia.
Então vamos lá, vamos ensinar as regras para vocês aqui, ó. Nós vimos na aula passada que a pensão mensal está prevista no artigo 950 do Código Civil. Então vem comigo no slide aqui, ó. Se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até o fim da convalescência, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. E aí o parágrafo único. O credor, o prejudicado, né, o credor, se preferir, poderá exigir que essa pensão mensal vitalícia seja paga de uma só vez. De uma vez só. Então, o pagamento é mensal mesmo, até a data da morte, ou eu tenho o direito de exigir o pagamento de uma única vez dessa indenização. Parágrafo único do 950. Então, vamos lá, do Código Civil. Vamos lá. O Código Civil, no artigo 950, ele diz que o valor da pensão é em decorrência da redução da capacidade laborativa. É a perda da capacidade laborativa que faz com que você arbitre o valor da pensão. Então, se eu não posso mais exercer aquela profissão, aquela função em decorrência do acidente, eu entendo que a sequela é de 100%. Estou prejudicado 100% em exercer aquela função. Tive que agora mudar de profissão. Se eu tive amputação da mão, eu não posso mais ser operador de máquinas. Então, agora eu tenho que exercer outra função. Vou ter que ser readaptado para uma outra função. Ou sofri o acidente, perdi a ponta do dedo, e eu falei para vocês, perdi a ponta do dedo, eu posso continuar trabalhando como operador de máquinas, mas eu tenho agora a redução da minha capacidade laborativa. Perdi o poder de pinça, houve a redução da capacidade laborativa. Então, volta comigo no slide aqui, ó, anterior, vem comigo aqui, ó, 950 do Código Civil. Olha a parte em vermelho aqui, ó, a pensão incluirá a importância do trabalho para que se inabilitou ou a sua redução. Então, deixe bem claro isso, gente. Que o Código Civil diz que o valor da pensão é pela redução da capacidade laborativa. Pelo prejuízo que você sofreu para o exercício da sua profissão. É isso que diz o Código Civil, no artigo 950. 950, Código Civil. O valor da pensão é pelo prejuízo que você sofreu para o exercício da sua profissão. Por que eu estou falando isso? Porque nos processos, os juízes, os peritos, estão aplicando uma tal de tabela SUSEP. Volta no slide aqui, ó. Perda da capacidade laborativa é diferente de perda anatômica. Que a tabela SUSEP, olha no slide aí, ó, ela analisa a perda anatômica, não a perda da capacidade laborativa. A tabela SUSEP, não sei se vocês sabem, ela é aplicada para pagamento de indenização de seguros, de seguradora. Exemplo, DPVAT. A tabela SUSEP não analisa a redução da capacidade laborativa. A tabela SUSEP, ela mostra a redução da anatomia humana, perda anatômica, que não é o que diz o 950 do Código Civil. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu perdi a ponta do dedo no acidente,
falange distal do polegar direito no acidente. Perdi a ponta do dedo. Tabela SUSEP vai falar que a ponta desse dedo, na anatomia humana, a ponta do dedo equivale a 5%. Aí o perito vai falar que a redução é de 5%, aplicando a tabela SUSEP. Aí o juiz fixaria o valor da pensão, aplicando a tabela SUSEP, pensão mensal de 5% do salário do empregado. Que para mim, eu entendo que isso é esmola. Isso é esmola. Supondo que o salário do empregado, salário de R$3.000. A média, né? A média do salário aí, do cidadão brasileiro. Na área geral aí de metalurgia, tá? Situações aí de empresa, indústria. A média salarial é de 3.000. Se o juiz fixar a tabela SUSEP pela ponta do dedo, pensão de 5%, quanto que daria 5% de R$3.000? R$150 por mês. Você acha que isso é o valor de um pensionamento? Para o cara poder sobreviver? Não concordo com tabela SUSEP, hein? Por isso que já na minha petição inicial eu já coloco para o juiz. O reclamante não concorda com a tabela SUSEP. Minha petição inicial já pré-questiona tudo, amiguinhos. Juiz, eu não concordo com essa regra, porque o artigo 950 do Código Civil diz que o valor da pensão tem que ser pela redução da capacidade laborativa, não pela perda anatômica. Então, qual que é, professor, o valor da pensão pela capacidade laborativa? Não tem previsão legal. Não existe previsão legal no Brasil. Por isso que na minha petição inicial, o que eu alego para o juiz? Olha aqui, vem comigo aqui, ó. Olha o slide. Eu peço a analogia do artigo 86, da Lei 8.213 de 91. A hora que você pegar o kit com os materiais, você vai ver minhas petições iniciais lá. Você vai ver que eu boto para o juiz. Excelência, pela ordem, ó. O entendimento do reclamante é que o valor da pensão tem que ser o equivalente à analogia do auxílio acidente. Que o INSS, no auxílio acidente, paga 50% de pensão para o empregado. Quando você sofre um acidente do trabalho e fica com sequelas, o INSS tem que pagar o auxílio acidente. Então não confundam a aula anterior com a aula de hoje. Na aula anterior, nós vimos auxílio doença acidentário. O que é o auxílio doença acidentário? É o B91, que o INSS paga enquanto você está afastado, até a alta médica. Só que na hora que você tem a alta médica, se você está com sequelas do acidente, o INSS agora tem que te pagar o auxílio acidente até o fim da sua vida. Ou até a aposentadoria. Se você se aposentar, recebe até a aposentadoria. Porque a aposentadoria cessa o auxílio acidente. Agora, se você não se aposentar, você vai receber o auxílio acidente até o fim da sua vida, até o óbito. Volta no slide aqui, ó. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 86. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Então é isso que eu falo para o juiz na minha petição inicial. Excelência, tabela SUSEP não, hein? Meu cliente tem que receber, pelo menos, no mínimo, 50% do salário de contribuição. Que é a remuneração, né? 50% da remuneração. Como valor de pensão. A analogia do artigo 86, da Lei 8.213 de 91. Aí vem no nosso caso concreto, aqui ó, no exemplo. Se o salário do reclamante, se a remuneração é de 3.000, então agora a pensão tem que ser de 1.500 por mês. 50%. Perceberam a diferença da tabela SUSEP? Para o que eu peço para o meu cliente? Tabela SUSEP seria R$150 por mês de pensão.
Agora, no caso da lei 8.213/91, a analogia dela, a pensão seria de R$ 1.500. 50%. Isso se tivermos a redução da capacidade laborativa para exercer as mesmas funções, hein? O empregado sofre um acidente e consegue exercer as mesmas funções depois, mas com sequelas. Agora, e se ele perdeu a mão? Se ele perdeu a mão no acidente, ele não pode mais exercer aquela mesma função. Aí vai ser outra função. Aí eu entendo que a pensão é de 100%. Aí eu entendo que a pensão é de 100%. Tem que ser os R$ 3.000 por mês de pensão. Porque o 950 do Código Civil diz isso. Aqui a redução da capacidade laborativa é total. Não é parcial. Se a redução é total para aquela função que ele trabalhava, a pensão tem que ser de 100%. Agora, se a redução é parcial, 50%. 50% o valor da pensão. Entenderam, amiguinhos? Então, quem advoga para reclamante tem que colocar na petição inicial que não concorda com a tabela SUSEP. Lá no kit tem a minha petição inicial para você, amiguinho. A petição está pronta lá. Agora, quem advoga para reclamada, na contestação, tem que alegar o quê? No caso, na remota hipótese de procedência, tabela SUSEP. Reclamada requer a aplicação da tabela SUSEP para a fixação do valor da pensão. Que a tabela SUSEP joga o valor lá embaixo. E aí, nos quesitos da perícia, nos quesitos, eu, reclamante, eu já pergunto para o perito no quesito. Eu elaboro o quesito. No kit que eu estou montando para vocês, tem lá petições de quesitos. Várias petições de quesitos, para vocês analisarem como se faz o quesito para o perito. E eu coloco lá para o perito. Perito, eu quero saber qual que é a redução da capacidade laborativa do reclamante. Não a tabela SUSEP. Quero saber a redução da capacidade laborativa dele. Não a perda anatômica, tabela SUSEP. Qual que é a perda para o exercício da função que ele trabalha na empresa? Qual foi o prejuízo? Nos quesitos eu faço o perito responder essa pergunta. Para mostrar para o juiz que o certo é isso. O certo é isso, e não a tabela SUSEP. Beleza, amiguinhos? Prosseguindo aqui. Falei para vocês que teremos a prova pericial. E a prova pericial apura a extensão do dano para o dano moral, para o dano estético e para o valor da pensão. E para o valor da pensão. Então vem no slide comigo aqui, ó. Artigo 464 do CPC. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Artigo 465, caput. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Então, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. O CPC é bem claro. Perícia consiste em exame, vistoria e avaliação. Então, no acidente típico, a perícia médica realiza a perícia. O médico realiza a perícia com o reclamante para apurar a extensão do dano, no acidente típico. Agora, e na doença profissional? Como é que teríamos que ter o laudo pericial? Eu, na minha humilde opinião, entendo que na doença profissional, o perito tem que fazer o exame médico e a vistoria no ambiente de trabalho. Para quê? Para analisar se temos o nexo, né, de causalidade, se a doença foi adquirida no ambiente de trabalho. Então, eu entendo que o perito teria que fazer o exame clínico, na clínica dele, o exame médico, e tem que comparecer na empresa. Fazer a vistoria lá na empresa. Para ver lá na empresa as tarefas que o reclamante exercia, qual era a atividade dele, para depois no laudo falar se a doença tem nexo ou não com o ambiente de trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos vários peritos que não estão fazendo a vistoria no ambiente de trabalho. Só faz o exame clínico.
E aí fala que o reclamante, que aquela doença que ele adquiriu, não tem relação com o trabalho. Doença degenerativa. Doença congênita. Mas o perito nem avaliou o ambiente de trabalho, excelência. Então, na impugnação do laudo, é a primeira coisa que eu vou falar, viu? Aliás, no kit, também coloquei petições para vocês de impugnação de laudo. Para derrubar o laudo do perito. Para anular o laudo. Excelência, como é que o perito fala que a doença do meu cliente não tem nexo com o trabalho se ele nem apareceu lá na empresa, nem fez a vistoria? Estranho, né, excelência? O perito teria que comparecer lá na empresa, analisar o ambiente de trabalho para confirmar no seu laudo se a doença tem nexo ou não com as atividades desenvolvidas. Ah, mas não tem previsão legal. Eu entendo que o CPC aqui dá a ideia. E tem o 765 da CLT, que o juiz poderia usar o 765 da CLT para determinar a vistoria. E normas, né? Normas do Conselho Nacional de Justiça, regras. Regras do Conselho de CRM, Conselho Regional de Medicina. Então, eu impugno o laudo, viu? Quando o laudo é desfavorável para o meu cliente, reclamante, e o perito não fez a vistoria, é a primeira coisa que eu vou alegar na impugnação, nulidade. Nulidade do laudo. Se laudo é nulo. Porque não houve a vistoria no ambiente de trabalho. Perfeito? Volta comigo aqui no slide. Olha outra regra importantíssima. O juiz nomeará, artigo 465, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. Então, o advogado que não é especialista em acidente do trabalho, às vezes se dá mal por causa dessa regra, viu? Não conhece a regra, né? Raciocinem comigo, raciocinem comigo. Se o seu cliente sofreu um acidente do trabalho, teve amputação da mão, amputação do dedo. Ou seu cliente, por movimentos repetitivos na empresa, adquiriu tendinite, epicondilite, bursite. Qual seria o perito especializado para analisar o problema do seu cliente? Raciocine comigo. Eu acho que deveria ser um ortopedista, né? Tem que ser um médico, porque a perícia é médica, tem que ser um médico. Mas eu tenho que entendo que tem que ser um médico especializado em ortopedia. Outro exemplo, se o seu cliente adquiriu a doença profissional, o acidente de trabalho, problemas psicológicos. Por causa da pressão, viu? Por causa da pressão no ambiente de trabalho, nós temos empregados adquirindo doença psicológica. Né? Esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão profunda. Porque o ambiente de trabalho era péssimo. Pressão psicológica para cima do trabalhador, assédio moral. E aí ele adquiriu a doença. Raciocinem comigo, na hora da perícia, se o juiz vai nomear um perito, qual deveria ser o perito especializado para esse processo? Um médico psiquiatra. Teria que ser um médico psiquiatra. Volta comigo no slide. Está escrito aqui no CPC, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. Então, quando eu vou para a audiência, nos meus processos, quando eu vou para a audiência, que o juiz vai designar o perito, eu já falo, excelência, pela ordem. Excelência, pela ordem. Eu gostaria que o perito fosse um médico ortopedista. Que é o objeto da perícia, excelência. Tem que ser um perito especializado no objeto da perícia. Então tem que ser um ortopedista, excelência. Quero que seja nomeado um ortopedista. Excelência, quero que seja nomeado um psiquiatra. Você tem que exigir isso na audiência, amiguinho. Porque o perito tem que ser especialista no problema do seu cliente. Porque tem advogado que não fala nada, não requer nada, aí o juiz nomeia um perito lá, médico, aí a especialidade do médico é ginecologia, pediatria. Então esse perito não é especialista no objeto da perícia, amigão.
Às vezes você vai perder o processo por causa disso. Tem advogado perdendo o processo do cliente por causa disso. Não conhece a regra do jogo. Então, na audiência, exija que o médico seja especialista. Aí o juiz vai falar, mas doutor, eu não tenho médico especialista para isso, aqui na vara. Vou nomear esse aqui. Excelência, então só consta os meus protestos. E aí faz a perícia. Se o laudo for negativo, amigão, na hora de impugnar o laudo, é a primeira coisa que você vai colocar, nulidade do laudo. Nulidade. O médico não era especializado no objeto da perícia. O juiz nomeou um perito que não é especializado. Que depois você tenta anular o processo no tribunal, amigão. Se a sentença for contra o seu cliente, recurso ordinário com preliminar de nulidade, pedindo a nulidade do processo, para voltar para a vara, para fazer outra perícia, com um médico especializado. Olha a dica que eu estou dando para vocês. Eu falei que você tem que ser um especialista na área acidentária, que são ações de grande porte econômico. Não se esqueça dessa regra. E quando eu elaboro os quesitos, de novo, quando eu elaboro os quesitos, eu coloco lá o quesito. Qual que é a especialidade médica do senhor perito? Para o perito responder no laudo qual é a especialidade médica dele. Porque se o laudo for negativo para o meu cliente, excelência, esse laudo é nulo. É nulo. Porque o médico, o perito, não era um médico especializado na doença do meu cliente. Violação do CPC aí, ó. Esse laudo aí viola o Código de Processo Civil, o artigo 465 caput, porque o perito tem que ser especialista, excelência. Então eu estou exigindo uma nova perícia. Você vai pedir uma nova perícia, segunda perícia, amigão. Artigo 480, anote aí. Anote aí. Artigo 480 do CPC. Nova perícia, segunda perícia. Porque essa primeira não valeu, excelência. Essa primeira perícia é nula. Fechou, amiguinhos? Prosseguindo. Olha a outra regrinha importante aqui, ó, que os advogados não conhecem. Eu falo, advogado inexperiente não conhece a regra do jogo. Por isso que um professor Marcão está aqui, para te ensinar. Para que você se torne um especialista na ação de acidente do trabalho. Olha aqui, artigo 473 do CPC. O laudo pericial deverá conter. Olha só, hein? O laudo deverá conter. Então é obrigação, né? É obrigação do perito, não é faculdade. Deverá. Inciso 4, vem comigo no slide aqui, inciso 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Resposta conclusiva. Não sei se vocês já perceberam isso nas ações. Tem perito que na hora que ele vai responder os seus quesitos, é o perito sabonete. Ele quer prejudicar o seu cliente, né? Ele prejudica o seu cliente no laudo. Só que na hora dos quesitos, que você faz a pergunta direta para ele responder, aí ele coloca assim, vide laudo item tal. Então ele não responde o seu quesito. Ele não responde. Porque ele sabe que se ele responder, o seu cliente vai ter direito, amigão. E aí ele não responde. Ele coloca assim, vide laudo item 5. Então ele não respondeu o quesito, amigão. Então o perito violou o CPC aí, ó. Esse laudo está violando a lei. Porque o CPC é bem claro. O perito tem que responder de forma conclusiva os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes, pelo Ministério Público. Então ele não pode responder vide laudo. Ele tem que responder de forma conclusiva a minha pergunta, amigão. Então, quando vem laudo negativo do meu cliente, e eu vejo lá que nos quesitos ele respondeu vide laudo, item, eu já vou pedir a nulidade desse laudo também. Na impugnação do laudo é o primeiro tópico. Excelência, esse laudo é nulo. Esse laudo é nulo. O perito não respondeu meus quesitos, excelência. Violou a lei.
Violação do artigo 473, inciso 4 do CPC, excelência. Ele tem que responder os meus quesitos. Então, anula o laudo ou devolve para ele responder os quesitos, excelência. Devolve para responder ou anula esse laudo não vai ter validade. Se permanecer esse laudo e ele não responder meus quesitos, violação da ampla defesa e do contraditório, cerceamento de defesa. Eu anulo depois o processo no tribunal, excelência. Eu anulo o processo no tribunal no recurso ordinário. Entenderam, amiguinhos? Eu acho que vocês já viram laudos assim, né? Vide item tal. Ele não responde a sua pergunta. Volta de novo no slide. Resposta conclusiva a todos os quesitos. Então ele tem que responder diretamente a sua pergunta. Ele tem que responder diretamente a sua pergunta. Ele não pode colocar assim, olha, a resposta está no laudo, item tal. Então ele não respondeu. Estou mostrando para vocês o caminho de como impugnar laudos periciais no acidente do trabalho. Estou mostrando para vocês o caminho para cavar nulidade. Para cavar nulidade no processo e se perder, anular no tribunal. Perfeito? Vem comigo de novo aqui. Vamos agora para a sentença. Parte final da instrução processual e a sentença do juiz. Então não se esqueçam que terminada a instrução processual, o juiz tem que dar o prazo, né, para razões finais. As partes apresentam razões finais. E no kit que eu montei para vocês, no kit de acidente do trabalho do professor Marcão, tem modelos lá. Os modelos de razões finais. Os modelos dos meus processos, no meu escritório. Então tem lá como se faz razões finais. Porque pela CLT as razões finais são orais na audiência. Mas na prática, a gente pede prazo na audiência, esse é um prazo, quero um prazo. 2 dias, 5 dias. E aí o juiz concede o prazo. E aí você faz a petição de razões finais. Está na CLT, 850. Terminada a instrução, cada parte tem direito às suas razões finais. Após as razões finais, o juiz teria que tentar uma nova conciliação, né? Nova proposta de conciliação. E aí, não tendo acordo, o juiz prolata a sentença do processo. E aqui o nosso processo envolve o quê? Acidente do trabalho. Vem comigo aqui no artigo 852. Da decisão, serão os litigantes notificados pessoalmente ou por seu representante na própria audiência. E no caso de revelia, a notificação se fará via postal. Via postal. Então, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Tomem cuidado, quando termina a audiência, o juiz vai dar as razões finais para você, e aí ele vai designar o julgamento. Então, vem comigo aqui, ó. A ata da audiência vai estar assim, ó, designo, julgamento, designo, julgamento, para 20 de fevereiro de 2021, às 16 horas. Então, você que atua na área trabalhista, você já sabe, né? Que nesse dia nós não teremos uma audiência de julgamento. O juiz leva o processo para casa e prolata a sentença. E depois ele notifica as partes da sentença. É que pela CLT, volta de novo comigo aqui no slide, pelo artigo 852 da CLT, a audiência teria que ser una e a sentença seria prolatada na própria audiência. Pela CLT, a sentença é prolatada na audiência. Mas na prática isso não existe no acidente do trabalho. O juiz não vai dar a sentença na audiência. Ele vai dar o prazo para razões finais, por petição, e depois ele vai dar o julgamento, a sentença. E a ata está dizendo, ó, julgamento para 20 de fevereiro de 2021, às 16 horas. E as partes
É agora que você tem que tomar cuidado. E as partes serão notificadas. Aí temos duas hipóteses. É agora que você tem que tomar cuidado com o seu processo. Se for um juiz tranquilinho, que não quer ver o prejuízo de ninguém, o juiz vai colocar assim, ó. E as partes serão notificadas pelo diário oficial. Pelo diário oficial. Se colocou pelo diário oficial, beleza, tranquilo. Você não vai ter prejuízo nenhum. Por quê? Porque vai sair uma publicação para você. O juiz vai soltar uma publicação. Depois ele vai dar sentença em casa e sai a publicação no diário oficial. E a partir da publicação, começa o prazo para recurso. Para embargos de declaração, para recurso ordinário, após a publicação. Isso se for pelo diário oficial. Agora, tem juiz que coloca assim na ata da audiência. Julgamento, 20 de fevereiro de 2021, às 16 horas, e as partes serão notificadas nos termos da súmula. Nos termos da súmula 297 do TST. Desculpa, 197. 197. Súmula 197. Aqui é perigoso. Aqui, se o advogado não conhece a regra do jogo, desculpe a expressão, ó, top. Ferrou o cliente. A casa caiu. Porque o que diz a súmula 197 do TST? Diz que aqui a sentença, você está tomando ciência como se fosse o dia da própria audiência. Como se fosse na audiência. Então aí não tem publicação. Não vai sair publicação para você. O juiz está dizendo que nesse dia, nesse horário, a sentença estará à disposição no PJE. Lá no processo. E aí não vai sair publicação nenhuma para você. Só sai publicação quando ele fala que a notificação será pelo diário oficial. Agora, se é súmula 197, quer dizer que o prazo para recurso já é a partir de 20 de fevereiro de 2021. Já significa que a publicação é essa data mesma. A data do julgamento. Se você acessar o site do PJE, nessa data, nesse horário, a sentença já está disponível no processo. E aí o prazo do recurso já começa a fluir a partir dessa data. Agora, quando vai sair publicação aqui em cima, ó, e aí a publicação demora 20 dias, um mês para sair. O julgamento está para 20 de fevereiro, só que você vai ser notificado só em março, pelo diário oficial, por publicação. Cuidado com isso, hein, amiguinhos? Na audiência, quando o juiz fala que vai prolatar a sentença na sua ação de acidente do trabalho, veja na ata de audiência como é que ele colocou, hein? Se a sentença será publicada pelo diário oficial ou pela súmula 197 do TST. Se for pelo diário oficial, você não precisa anotar nada na sua agenda. Vai sair publicação. Agora, se o juiz colocou súmula 197, você tem que anotar na sua agenda, hein? Vai lá em 20 de fevereiro na agenda e marca lá. Sentença do cliente tal. Analisar a sentença do cliente tal. Que aí, a partir dessa data, que já começa a correr o prazo para recurso. Não vai sair publicação. Não vai sair publicação. Beleza? Beleza? Mais uma observação que eu falo para vocês, né, um slide aqui final, que também é importante. Não falei para vocês das fotografias? Quando o cliente vai no escritório, dano estético, extensão, eu tiro as fotografias. E eu falei para vocês que no caso de doença profissional, o perito teria que fazer a vistoria no ambiente de trabalho. Teria que fazer a vistoria. Então, vem no slide comigo aqui. Ó. Olha que situação interessante.
O CPC diz no parágrafo 3º do artigo 473 que o perito e seus assistentes, quando vão lá fazer a vistoria na empresa, a perícia, vistoria, o perito e os assistentes técnicos podem tirar fotografias do ambiente de trabalho para anexar no laudo pericial. Volta comigo no slide aqui, ó. Em vermelho, ó. O perito e os assistentes podem valer-se de todos os meios necessários, fotografias, olha lá, fotografias, ao esclarecimento do objeto da perícia. Então aqui vem a importância, agora vem a importância que eu dou a dica de você que advoga pelo reclamante, você que advoga pela reclamada, quando o juiz designa a perícia, que tem que elaborar os quesitos, você já nomear também um assistente técnico. Que é o mesmo prazo, tá? O juiz na ata da audiência vai colocar lá prazo de tantos dias, pelo CPC seriam 15 dias. Só que tem juiz que dá o prazo de 5 dias. Prazo de tantos dias para apresentação de quesitos e assistente técnico. Eu aconselho, na ação de acidente do trabalho, você nomear um assistente técnico para acompanhar o seu cliente na perícia. Que o assistente técnico também é um perito, só que é o perito da própria parte. Então o reclamante pode contratar um perito assistente para acompanhar o perito do juiz. A reclamada também pode contratar um perito assistente para acompanhar o perito do juiz no dia da perícia. Estão entendendo o raciocínio? E aí esse perito assistente, ele também é perito. Então ele vai poder entrar nas dependências da empresa com o seu cliente, tirar fotografias do local, para mostrar depois para o juiz que o ambiente de trabalho era prejudicial ao empregado, por isso que ele adquiriu a doença. Tem nexo. As fotografias aqui, ó. Olha o ambiente de trabalho. Olha as regras de ergonomia sendo violadas. Olha o equipamento aqui danoso. O equipamento sem dispositivo de segurança. Olha os EPIs que foram fornecidos aqui, ó. Esses EPIs não são adequados para a atividade que ele exercia. Tinha que ser um EPI diferente. A importância da fotografia na vistoria. Então eu aconselho vocês indicarem assistente técnico. Vai gastar um dinheirinho? Vai. Mas é muito bom o assistente técnico no processo. Que ele também é um perito. Porque agora preste atenção aqui. O assistente técnico é um médico, é um perito. Ele também pode acompanhar o seu cliente na vistoria e na perícia médica. Porque você, advogado, não pode acompanhar o seu cliente na perícia médica, por causa do código, né, de ética dos médicos. Sigilo entre paciente e médico. O advogado não pode acompanhar o reclamante na perícia médica. Agora, se você contratou um assistente técnico, o assistente pode entrar na sala do médico na hora da perícia médica, na hora do exame clínico. Olha a importância do assistente técnico, gente. Beleza? Então, na aula de hoje, nós passamos regras importantíssimas para vocês sobre aquilo que pode acontecer na audiência, né, e aquilo que o juiz decidirá na sentença. Valor do dano estético, valor do dano moral, valor da pensão. Então, hoje nós analisamos isso. Nosso próximo encontro, recursos e execução trabalhista no acidente do trabalho. Tá? Terminando a aula de hoje, não se esqueça de dar o seu like, ative o sininho, faça o seu comentário sobre a nossa aula de hoje. E a partir do próximo encontro, temos o kit. Você faça o seu cadastro aqui, no descritivo do vídeo, faça o seu cadastro para adquirir o kit Acidente do Trabalho do professor Marcão. E o último slide para vocês, o meu muito obrigado, amiguinhos. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Marcos.